Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Reaperiscan Brasil. Link na descrição do vídeo. Escute o vídeo na velocidade 1.25 ou 1.5. Capítulo 481, Técnico. Qin Shuan mandou o tutorial da adaga trovejante para Ansem, e ele começou a sua tutoria. Meia hora era pouco tempo, então depois de explicar algumas técnicas e demonstrar, Ansem pediu para que ela imitasse seus movimentos 2 vezes. Em pouco tempo, meia hora se passou. Como devo te chamar? Depois da aula, Qin Shuan mostrou ainda mais respeito para Ansem, até mesmo que ele falava casualmente a deixava muito inspirada, então ficou ainda mais convencida que seu oponente devia ser um mestre. No entanto, ela não conseguia adivinhar qual magnata militar ele era. Me chame de soldado. Ansem falou casualmente, já que não queria expor sua identidade a ninguém, e não estava interessado em saber quem ela era também. Aos olhos dele, isso não era nada além de uma transação. Posso te chamar de técnico a partir de agora? Qin Shuan acreditava firmemente que ele era um mestre, então ela entendeu a sua preferência em manter a identidade confidencial. Tanto faz. Ansem adicionou Qin Shuan como amiga e saiu do campus virtual. Ele ganhou muitas novas percepções depois da luta, então agora precisava praticar mais sozinho. Depois da saída dele, Qin Shuan relembrou cada mínimo detalhe que Ansem havia ensinado, e começou a praticar incessantemente. Quanto mais praticava, mais respeito tinha pelo seu técnico, pois só uma técnica simples podia ter tantas variações. Qin Shuan achou que valeu muito a pena trocar a adaga trovejante por uma aula como essa. Além do mais, ela ainda achou que o outro a treinou de propósito, caso contrário, como é que conseguiria obter uma aula de um mestre usando apenas uma adaga trovejante? Qin Shuan jamais imaginaria que o mestre em seus olhos era Ansem, pessoa na qual já foi intimidado e humilhado diversas vezes na mão dela antes. Além disso, as habilidades incríveis eram só algumas técnicas pequenas do básico do Sutra Dongguan. O próprio Ansem só arranhou a superfície, e o que ele ensinou ainda para ela não chegava nem perto disso. Cara, você tá treinando e estudando muito. O líder gordo sorriu e falou com Ansem, que tinha acabado de chegar do salão de treino. Não faz mal aprender mais na juventude. Ansem falou, enquanto lambia os lábios. Ansem, qual é o sentido de ler esses textos antigos? Devia treinar mais se tem tempo. O vice-líder do esquadrão Liu Minglian apontou para uma pilha de livros de linguagem antiga na mesa do Ansem. Ele tinha comprado esses livros a um preço enorme, antes de vir para Daphne. Muitos dos livros não podiam ser encontrados em bibliotecas comuns. Várias artes de hipergene são adaptadas das artes marciais antigas, então não faz mal aprender idiomas antigos. Ansem respondeu. Lin Minglia não continuou o tópico, e falou, Ansem, como você se graduou com o rank major, então você deve ser um aristocrata de linhagem sagrada, né? Sim, mas já contei isso antes, não? Ansem encarou Liu Minglian, sem saber por que ele trouxe isso à tona. Essa pode ser a sua chance então. Liu Minglian explicou com um suspiro, muitos companheiros morreram na Daphne desta vez, incluindo guardas, líderes de esquadrão do departamento de exoesqueleto e da equipe de demolição. Quando voltarmos, muitos oficiais de base serão promovidos sem dúvida. Você não está no exército há muito tempo, mas se graduou numa academia renomada e tem o título de aristocrata de linhagem sagrada. Portanto, é certeza que terá uma chance. Alguns dos veteranos como a gente são do rank major como você, mas não temos título nem antecedentes para uma promoção. Ansem entendeu a situação com clareza. Liu Minglian apontou um fato que, desta vez, a Daphne perdeu um monte de tripulantes, e mesmo que superiores quisessem recrutar mais pessoas, ainda assim, não conseguiriam fazer um recrutamento enorme imediatamente. Afinal de contas, uma verificação cuidadosa de antecedentes precisava ser conduzida antes de poder entrar na Daphne, então não eram muitos os soldados que podiam ser recrutados.
Era quase inevitável que alguns dos tripulantes atuais fossem promovidos, o que era uma oportunidade para Ansem. Se conseguisse virar um líder de esquadrão de algum departamento menos ocupado como a equipe de exoesqueletos, então teria mais tempo para estudar ou para ir ao santuário de Deus. Num canto silencioso, Ansem chamou Ji Yanran para perguntar sobre esse assunto. Eu já ia te contar isso. Os superiores vão promover alguns oficiais de base entre os tripulantes atuais da Daphne, mas, tem uma coisa. Eu não quero que você vire um líder de esquadrão, prefiro que seja meu guarda. Ji Yanran falou. Guarda? Então vou poder te seguir para todo canto. Gostei. Ansem ficou animado, porque teria mais tempo para passar com ela sozinho, se virasse seu guarda. Além do mais, teria tempo livre infinito, contanto que ela permitisse, o que era muito melhor do que ser um líder de esquadrão. Ji Yanran corou e falou, você só tem pensamentos sujos. Como assim? Ansem olhou para o corpo sensual dela por baixo do pijama e sentiu vontade de ir para a cama com ela imediatamente. Ji Yanran revirou os olhos e respondeu com seriedade, eu quero que você seja o meu guarda, mas tem coisas que não posso decidir. Fiz o máximo para te recomendar, mas tudo o que consegui foi uma oportunidade, agora depende totalmente de você se vai conseguir ou não ser o meu guarda. Não acho que a gente tenha muita chance, mas vale a pena tentar. Se não der certo, então vou tentar te recomendar de novo como líder de esquadrão do departamento de exoesqueletos. Que oportunidade? Ansem perguntou. Vou receber 2 guardas. Um já está decidido e não pode ser mudado. Quanto ao outro guarda, existem 4 candidatos incluindo você. Não tenho permissão para decidir qual de vocês vai virar o guarda, então deve lutar para conseguir. Ji Yanran falou. Meus oponentes serão transcendentes? Ansem ficou interessado e perguntou. Na verdade não, eles são todos evoluídos, mas um deles é muito impressionante. Ji Yanran respondeu com um sorriso forçado. O quão impressionante? Ansem franziu a testa e perguntou. Assim como você, ele é um major, só que é um veterano com 40 anos, que passou cerca de 2 décadas no exército. Ji Yanran fez uma pausa e continuou. Você viu Li Mintan usando aquela arte de Pergene, o que levou 60 anos de prática. Não vou te dizer mais nada além do fato de que seu oponente já teve sucesso na prática do supercorpo de diamante. Ele já serviu na Força Especial Sangue Azul e era conhecido como Tigre do Sangue Azul. Claro, sua força é mais do que só supercorpo de diamante. Ele está quase sempre entre os top 3 evoluídos do torneio militar, enquanto Wang You não estava nem mesmo no top 100. Ji Yanran estava bastante preocupada. Capítulo 482, Furão Roxo. Vai ser difícil, mas não significa que não tenho chance de ganhar. Ansem pensou nisso e perguntou, quando vai ser a batalha? Não é uma batalha, vocês 4 vão participar da competição militar. Quem ficar com o maior rank vai ser o meu guarda, mas o problema é que não tem como trapacear nisso, então vai ter que confiar na sua própria força. Ji Yanran lamentou. Ela definitivamente faria algo para Ansem ganhar, se fosse possível. De boa. Vou ter muito tempo até lá. Ansem sorriu e respondeu. Ele começou a pensar em como poderia ganhar, depois que a conversa acabou. Li Mintan tinha dito antes que era necessário ter, pelo menos, 120 de aptidão física para destruir o seu supercorpo de diamante. Entretanto, mesmo que Ansem usasse todo o seu poder, só conseguiria chegar perto de 100, o que ainda estava muito longe do requisito mínimo. Além disso, ele não tinha nenhuma arma de alma de besta forte, então não podia contar com isso também. Sem falar que estava proibido de entrar no santuário de Deus, então não podia aumentar seus pontos de gênio. Ansem pensou muito nisso e só achou um jeito possível, que era destruir o supercorpo de diamante por dentro. Ele não acreditava que quem que teve sucesso na prática dessa habilidade podia fortalecer os órgãos internos tanto quanto os ossos e músculos.
Seria possível destruir o corpo do oponente, contanto que conseguisse focalizar a força nos órgãos internos. Ansem já era especializado nesse tipo de força, porque a força Yin da explosão Lin Yang podia fazer isso. Ele decidiu gastar mais tempo na prática da explosão Yin Yang para ficar mais confiante, especialmente na força Yin, já que podia penetrar o corpo do alvo. Atualmente, Ansem podia penetrar uma placa de aço com 8 centímetros de espessura e enviar 60% da sua força para o objeto que estava atrás da placa. Isso significava que podia enviar força suficiente para os órgãos internos acertando a pele e músculos do inimigo. Entretanto, essa taxa de conversão de 60% ainda era um pouco baixa, então Ansem queria aumentar para mais de 90%, se possível para 95%, antes da competição. Caso contrário, com a sua aptidão física um pouco abaixo de 100, mesmo que conseguisse usar a força Yin com efetividade, ainda assim, não conseguiria ferir o oponente. Afinal de contas, seu adversário era alguém com um índice de aptidão física acima de 100. Era ainda mais difícil praticar a força Yin em comparação com a força Yang. Além disso, quase não tinha um jeito conveniente para praticar, então tinha que gastar muito tempo e usar toda a sua energia mental. Ele gastou muito tempo nisso, mas já estava praticando a força Yin há vários anos. E mesmo depois de tudo, sua taxa de conversão só estava por volta de 60%, o que mostrava como era difícil praticar a força Yin. Durante o tempo em que a Daphne estava voltando para a Aliança, ele aproveitou cada chance que teve para praticar a força Yin, então não se conectou no campo virtual de novo. Qin Shu estava frequentemente no campo, desejando encontrar Ansem de novo e aprender algumas coisas novas. Infelizmente, ela ficou desapontada toda vez, porque isso não ocorreu. Antes da Daphne chegar ao porto espacial humano, uma nave bélica enviada pela Aliança foi até eles e investigou cada um separadamente. Desta vez, a Daphne sofreu uma perda enorme, incluindo 2 dos mais renomados professores no estudo da civilização dos cristalizadores. Diversos cientistas também morreram no planeta. O acidente foi muito grave. Felizmente, os 2 cristais avançados, que Ansem trouxe de volta, foram submetidos pela Jianhan, o que foi levado em consideração pela Aliança. Junto com a grande influência de sua família, ela não foi punida. Afinal de contas, ela não estava responsável pelo trabalho de escavação. Após retornar à Aliança, os soldados da Daphne finalmente ganharam um pouco de liberdade. A Daphne não entraria em missão num curto período de tempo, mas os soldados não foram dispensados. A notícia boa era que podiam entrar no santuário de Deus à vontade. A competição militar começaria em um mês, então Ansem planejou usar esse tempo para aumentar os seus pontos de gênio quanto fosse possível, de modo que tivesse uma chance maior na disputa. De volta ao abrigo das deusas, Ansem descobriu que Igman Li tinha feito um ótimo trabalho em gerenciar o abrigo. Várias pessoas já estavam residindo lá, o que rendeu mais dinheiro do que imaginou, tendo uma renda mensal de mais de 10 milhões. A região não era muito populosa, então ganharia ainda mais se existissem mais pessoas. Zhu Ting já havia conseguido o passo celestial há bastante tempo, mas só conseguiu entregar a arte de Pergene para Sen agora, porque o último não entrava no santuário de Deus há muito tempo. Ansem foi caçar após receber o passo celestial, ainda pediu para Zero ficar no abrigo das deusas antes de ir. Ela não podia ganhar pontos de gene comendo a carne e não podia usar almas de besta também, então não havia sentido em ir caçar. Assim, podia ficar no abrigo e defender em caso de aparecer criaturas atacando. Ansem se aprofundou sozinho nas geleiras e nas montanhas nevadas. No caminho, viajou a quase toda velocidade e evitou todas as criaturas que viu. Ele queria caçar criaturas que eram pequenas ao ponto que conseguiria terminar de comer em 1 a 2 dias, a fim de aumentar rapidamente seus pontos de gene. No entanto, havia poucas criaturas pequenas nesta área. Depois de viajar por 2 a 3 dias nas geleiras e montanhas nevadas, Ansem acabou vendo uma criatura menor, que não tinha comido ainda. Era uma criatura do tamanho de um gato. Até parecia um furão coberto com pelo roxo e brilhante, ele estava comendo frutas vermelhas,
que cresciam em um arbusto ao pé de uma montanha nevada. Ansem não se descuidou, já que nunca viu esse tipo de criatura antes. Primeiramente, ele se certificou de que não havia outras criaturas por perto, e depois se esgueirou silenciosamente do furão roxo. Entretanto, quando chegou a 30 metros de distância do alvo, o furão subitamente notou sua chegada. A criatura encarou o humano com seus olhos roxos, mas não se assustou, em vez disso, jogou-se nele com ferocidade. O coração do Ansem palpitou. A velocidade do furão era incrivelmente rápida, chegando na frente dele num instante. Uma criatura de linhagem sagrada. Ansem ficou tanto surpreso quanto animado. A velocidade da criatura era ainda mais rápida que a sua, então não havia dúvida que era uma criatura de linhagem sagrada do segundo santuário de Deus. Ansem usou o mantra da heresia e sobrecarga, depois se esquivou do ataque do inimigo por um fio de cabelo. Ao mesmo tempo, ele socou o corpo minúsculo da criatura. No ar, o furão roxo torceu o corpo num ângulo incrível e se esquivou do soco, continuando, em seguida, a atacar Ansem. Sem tempo para se mover, ele foi atingido pelo inimigo, só que a armadura que veio da Rainha Fada não foi efetiva. Ansem acabaria sendo esviscerado, caso não se esquivasse totalmente. Uma lesão como essa não era o suficiente para fazer Ansem se encolher. Ele ainda estava muito calmo, usando seu jogo de pernas. A força da criatura estava completamente além da sua imaginação. O pior ainda era que a sua pele atingida começou a sangrar com uma tonalidade roxa, então era óbvio que ele foi envenenado. Capítulo 483 – Furão com patas fantasmagóricas. Ansem ficou imune à maioria dos venenos, desde que praticou pele de jade. Após o primeiro avanço, os venenos normais ficaram completamente inúteis nele, então o fato de as toxinas desse furão roxo serem efetivas nele mostrava como a criatura era forte. Felizmente, pele de jade ainda era efetiva. Após um tempo, seu sangue ficou vermelho de novo e a ferida começou a cicatrizar. Esse furão roxo era incrivelmente rápido e ágil, até conseguia mudar de direção no ar. Ansem tentou socar umas 10 vezes, mas errou em cada uma. Felizmente, seu esforço na prática do seu jogo de perna não foi em vão. Confiando nas incríveis técnicas de Kite, ele conseguiu se esquivar dos ataques velozes do inimigo todas as vezes. Um homem e um furão estavam batalhando na neve, mas o corpo minúsculo da criatura era uma vantagem absoluta. A besta atacou Ansem contínua e ferozmente. Infelizmente, a maioria das criaturas não eram tão inteligentes como os humanos. O furão roxo de linhagem sagrada tinha um índice de aptidão física e talento incríveis em batalha, mas só dependia dos instintos. Ansem usou seu jogo de pernas ao limite, até parecia que estava em desvantagem, mas, na verdade, já tinha tudo sob controle. Atraindo e intimidando, ele forçou o furão roxo a um local desejado. O Sutra Dongguan não era efetivo só no seu jogo de pernas, mas em trocas de ataques também. Era algo parecido com a espada com dentes circulares, que Wang You usava. No entanto, a técnica dele era aplicada na sincronia entre duas espadas, enquanto a aplicação do Sutra Dongguan era mais ampla e inteligente. Cada parte do corpo podia ser usada nos ataques, no entanto, quanto mais métodos existentes, mais difícil ficava em calcular abrangentemente os movimentos. Ansem começou a praticar recentemente, então era normal ser incapaz de alcançar um nível profundo. Somente calcular seus socos já provava ser difícil. Os outros gastavam energia física quando lutavam. No entanto, ele gastava mais energia mental nas lutas, visto que, com um soco só, precisava considerar como fazer os próximos vários socos, como se posicionar, como seu oponente reagiria, como reagir à reação do oponente, etc. Com um soco só, Ansem já tinha visto os próximos vários socos em sequência, em vez de apenas um. Claro, ele não tinha uma precisão de 100%. Afinal de contas, até podia estar calculando, mas seu oponente também estaria, sem falar que ainda havia os casos imprevisíveis. Isso só era recomendado,
quando os dois lados estavam equilibrados em força, pois qual era o sentido de gastar tanta energia mental, se fosse possível derrotar o oponente com base na força pura? O caminho mais ideal ainda era suprimir o oponente. Ansem não tinha outro caminho no momento. Afinal, a maioria dos seus inimigos até agora eram mais fortes do que ele, então não tinha como ganhar só com poder. O pobre furão roxo de linhagem sagrada não era inteligente o suficiente para perceber os cálculos ocultos do Ansem. Ele era muito mais forte do que o humano, mas acabou gradualmente forçado a um estado impotente. Em pouco tempo, Ansem usou sua mão na cor de jade para socar a criatura, que tinha perdido a capacidade de se esquivar, já que ainda estava na transição entre dois movimentos. Naturalmente, foi atingido pelo soco. Bum! A força Yin penetrou o corpo do furão roxo de linhagem sagrada, então seu corpo minúsculo saiu voando por uns 15 metros e caiu depois que esmagou um grande bloco de geleira. Quando Ansem estava prestes a perseguir o oponente, a criatura rolou no chão e fugiu na direção oposta. Obviamente, esse furão roxo de linhagem sagrada foi gravemente ferido, visto que estava tossindo sangue de vez em quando e que havia desacelerado. De jeito nenhum que deixaria sua presa escapar, então correu rapidamente atrás do furão roxo. Como era mais lento que a criatura, não conseguiu alcançar de imediato. Só que o furão roxo estava ferido, então não conseguiu fugir também, ainda continuou tossindo sangue de vez em quando. Desse jeito, mesmo que Ansem não conseguisse alcançar, a criatura acabaria morrendo por causa do ferimento. Ansem pensou no início que o furão roxo de linhagem sagrada morreria em pouco tempo, mas acabou subestimando a aptidão física dele. Após perseguir por 4 dias completos sem descanso, o furão roxo parou subitamente, quando Ansem estava prestes a desistir. Ele estava cansado e se arrastou até chegar perto da criatura, depois viu que ela estava quase parando de respirar. Furão com patas fantasmagóricas, criatura de linhagem sagrada foi morta. Sua alma de besta de linhagem sagrada foi obtida. Coma a carne para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene sagrado. Ansem tinha ouvido a voz que já não soava há um bom tempo. Ao mesmo tempo, a alma de besta do furão com patas fantasmagóricas foi adicionado ao seu inventário. Ele não estava com humor para verificar agora o tipo, então se sentou imediatamente na neve e descansou. Após perseguir a criatura por 4 dias completos sem nenhuma pausa, acabou também cansado. Agora só dependia da sua determinação e pele de jade. Por ter medo de atrair a atenção das outras criaturas, Ansem não ousou também usar a montaria do Rosnador Dourado. Afinal de contas, era só uma super montaria do primeiro santuário de Deus. Em seu estado maior, até conseguiria alcançar o furão com patas fantasmagóricas. No entanto, em seu estado menor, sua velocidade era muito pior, então não serviria para nada. Foi por isso que Ansem teve que perseguir o furão a pé. No momento, não conseguia nem mesmo levantar um dedo. Ansem ainda se sentiu dolorido, sem vontade de se levantar, depois que descansou na neve por 2 a 3 horas. Ei, amigo, você tá bem? Não pode dormir aqui, senão vai acabar morrendo assim. Uma mulher alta viu Ansem de longe, aproximou-se dele e empurrou, depois falou. Ele estava mesmo muito cansado. Tinha percebido que a mulher não estava tentando roubar o cadáver do furão no chão, então sabia que ela não queria prejudicá-lo. Assim, continuou deitado e só disse de um jeito descontraído, não me amole. Não vou morrer. Desde o primeiro avanço na pele de Jade, Ansem não morreria nem mesmo se fosse enterrado na neve, quanto mais dormir dela. Vai acabar morrendo desse jeito. A mulher franziu a testa, puxou Ansem e o colocou nas suas costas. Ela pegou o corpo do furão com patas fantasmagóricas com a outra mão e falou, enquanto andava, ficou cansado desse jeito depois de matar uma coisa pequenina, homens são mesmo inúteis. Me solta. Posso andar sozinho. Ansem ficou surpreso e achou isso engraçado. Essa mulher era provavelmente tão nervosinha quanto a sua beleza. Relaxa. Vou te carregar de volta ao abrigo de graça.
Ela respondeu com indiferença. Capítulo 484 – Espírito Real. Ansem já estava com preguiça de se mover. Depois de ouvir da mulher que havia um abrigo humano por perto, decidiu descansar nas costas dela e se deixando ser carregado até o outro lado da montanha de neve. A moça era bem alta, próximo à altura de um homem, e era difícil dizer quantos anos tinha. Ansem achava que ela não deveria ser muito velha. Sua aptidão física também parecia bastante normal, e ele chegou à conclusão que devia ser inferior a 30. Ela deveria ser uma evoluída mutante que entrou no santuário de Deus há pouco tempo, o que explicava seu baixo nível de aptidão física. De acordo com as estatísticas da Aliança, 100 pontos de gene comuns do santuário do segundo Deus podem aumentar a aptidão física de uma pessoa em 8 a 10 pontos, 100 pontos de gene primitivos podem aumentar em 15 a 20, 100 pontos de gene mutantes podem aumentar em 25 a 30, e 100 pontos de genes sagrados podem aumentar em 40 a 50 pontos. Era apenas uma estimativa aproximada e as estatísticas reais variavam do indivíduo, mas quase sempre ficava nessa margem. Ansem seria capaz de aumentar seu índice de aptidão física em 30 pontos, contanto que maximizasse os pontos de gene comuns e os primitivos. Como seu índice de aptidão física estava em 70, ele superaria os 100 pontos em breve. Para pessoas comuns, não era fácil atingir 100 pontos em aptidão física. Até mesmo um evoluído sagrado começava por volta de 30 pontos. Mesmo com os pontos de gene comuns, primitivos e mutantes maximizados, um evoluído sagrado não seria capaz de atingir 100 pontos no índice de aptidão física sem acumular alguns pontos de gene sagrado também. Isso era ainda mais difícil para evoluídos mutantes. Quanto aos evoluídos primitivos, eles eram basicamente inúteis no segundo santuário de Deus. Seria difícil para eles matarem até uma criatura comum. Claramente, essa mulher teve que conquistar as coisas sozinhas. Assim, provavelmente havia passado por momentos difíceis tanto quanto Ansem, quando chegou pela primeira vez no abrigo blindado de aço. A maioria das pessoas não conseguiam nem mesmo chegar a 100 pontos no índice de aptidão física durante toda a vida, e era por isso que não ousavam ir ao terceiro santuário de Deus, morrendo, assim, de velhice no segundo. Algumas pessoas até arriscavam suas vidas indo ao terceiro santuário de Deus sem atingir 100 pontos de aptidão física, só que a maioria morria de forma trágica. Só menos de 0,001% sobreviviam. A razão pela qual Ansem se esforçou muito para maximizar todos os seus pontos de gene no primeiro santuário de Deus não era só para ter uma vida fácil no segundo. No terceiro e quarto santuários de Deus, ele precisaria de uma aptidão física ainda mais alta apenas para sobreviver. Para ir longe, primeiro precisava estabelecer uma base sólida. Com um início instável, seu caminho só ficaria cada vez mais difícil. A mulher era claramente uma tagarela, sendo muito extrovertida, pois conversava com Ansem enquanto o carregava. Ele acabou descobrindo muitas coisas por causa disso. A mulher se chamava Guantong, tinha 29 anos de idade. Ela veio para o segundo santuário de Deus há 3 ou 4 anos. Felizmente, teve a sorte de acabar em um abrigo de médio porte, que tinha cerca de 10.000 pessoas, sem correr perigo. No entanto, a família de Guantong era bem comum, então foi muito difícil para ela evoluir com os pontos de gene mutantes maximizados. No segundo santuário de Deus, sua vida era ainda mais difícil. Até agora, ela ainda não havia atingido 30 pontos em seu índice de aptidão física. O abrigo em que estava ficando se chamava Roda Estrelada, cujo dono era Li Xinglun. Ansem ficou muito curioso sobre ele, por causa do tom de admiração que ela usou ao falar dele. Depois que Guantong carregou Ansem e passou por 2 montanhas, ele finalmente viu o abrigo Roda Estrelada, e acabou ficando completamente surpreso com o que viu. Não era porque achou o lugar extraordinário. Na verdade, o abrigo Roda Estrelada era quase idêntico ao abrigo das deusas de Ansem, então também deveria pertencer a um espírito aristocrata anteriormente. A razão de ele ficar surpreso foi que a área ao redor do abrigo Roda Estrelado estava cheia de criaturas.
Águias gigantes estavam sobrevoando o local em busca de uma oportunidade. Hordas de criaturas vinham em direção às muralhas do abrigo. Cadáveres e poças de sangue transformaram a terra próxima do abrigo num cemitério. Uma criatura, mais alta do que as muralhas do abrigo, estava batendo na muralha com seu martelo, tentando abrir uma grande brecha nela. Os rugidos da besta e gritos humanos, bem como o atrito entre sangue e fogo, eram a sinfonia da vida e da morte. Partes do corpo despedaçadas podiam ser vistas em todos os lugares, tanto de humanos quanto de criaturas. No campo de batalha principal em frente ao portão do abrigo, um homem usando uma armadura de neve empunhava uma longa espada de bronze, lutando sozinho contra um macaco preto, um pássaro prateado de 2 cabeças, um unicórnio e uma serpente vermelha. E, mesmo assim, ele não estava perdendo, o que deixou Ansem bastante surpreso. Obviamente, as 4 criaturas eram de linhagem sagrada, mas o homem foi capaz de lutar contra elas sozinho, bloqueando os principais ataques, razão pela qual o abrigo ainda estava de pé até agora. No entanto, a situação atual não era otimista. Havia tantas criaturas que elas atingiram o abrigo roda estrelada como as ondas do oceano. Entre eles, outras 2 criaturas de linhagem sagrada foram barradas por evoluídos muito fortes do abrigo. Porém, outras criaturas ainda causaram um grande dano aos humanos que estavam tentando defender o local. Todos sabiam que se eles se teletransportassem de volta para a Aliança nesta situação, nunca poderiam voltar depois que as criaturas ocupassem o abrigo. Ao mesmo tempo, não poderiam voltar para o Santuário de Deus novamente, caso contrário, seriam escravizados ou mortos. Por esse motivo, todos ainda estavam protegendo o abrigo com suas vidas. No entanto, ainda ficaram aqui em comparação com as criaturas destemidas e intermináveis. Não havia como dizer até quando poderiam continuar lutando. Atrás das criaturas, uma moça com cabelos e olhos prateados, e com um cajado da mesma cor na mão, estava em pé na cabeça de uma criatura que parecia uma serpente ou dragão, observando tudo acontecer insensivelmente. Ao lado dela, grupos de várias criaturas lançaram ataques contínuos e violentos ao abrigo, enquanto ela empunhava seu cajado. Tanto as mortes de criaturas, quanto de humanos, não mudaram o semblante da moça. Espírito real. Ansem pensou nisso na hora ao ver a aparência dela. Ele não sabia se a sua sorte era boa ou ruim. Depois de todo esse tempo, acabou em um abrigo humano que estava sob o ataque de um espírito real, no qual comandava mais de 7 criaturas de linhagem sagrada. Logicamente, ela não era alguém fácil de lidar. Bum! Guantong jogou Ansem e o corpo do furão na neve, correndo em direção ao abrigo montanha abaixo. O que está fazendo? Você estará cometendo suicídio indo para lá agora. Ansem gritou com ela. Não podemos perder o abrigo, porque não tem outro dispositivo de teletransporte por perto. Perder este abrigo significa o nosso fim, então preciso ajudar. Guantong respondeu sem virar a cabeça, correndo para o abrigo. Ansem franziu a testa e lançou um olhar para o espírito real. A única maneira de salvar o abrigo era matá-la. Caso contrário, hordas de criaturas apareceriam indefinidamente e os humanos perderiam o abrigo mais cedo ou mais tarde. Capítulo 485 – Esperança em meio ao desespero. Era quase impossível ver batalhas sangrentas no primeiro santuário de Deus, então seria difícil para alguém que nunca vivenciou algo assim imaginar o cenário assustador das criaturas atacando o abrigo. Até Ansem, que já havia visto inúmeras mortes, sentiu um calafrio. Tudo o que ele precisava agora era de um conjunto de arco e flecha poderoso. Assim, poderia matar o espírito real agora, o que causaria o colapso das criaturas. Porém, ele não tinha nenhum tipo de arma para usar, quanto mais um arco e flecha. Pensando em armas, Ansem imediatamente visualizou o mar de alma dentro da sua mente. Sua alma de besta do furão com patas fantasmagóricas recém-adquirida estava lá. Ele deu uma olhada nela e ficou animado. Tipo de alma de besta do furão com patas fantasmagóricas de linhagem sagrada, arma ponto. Com um pensamento, a arma apareceu imediatamente em sua mão.
3 garras roxas de aproximadamente 30 centímetros de comprimento subitamente apareceram em sua mão direita, brilhando por causa do veneno. Pareciam um pouco com as garras de adamantil do Wolverine de X-Men. Com essas garras, Ansem sentiu repentinamente que tinha uma chance, então se aproximou do campo de batalha e observou a situação com calma. Muitas criaturas estavam protegendo o espírito real, então provavelmente só teria uma chance se fosse lançar um ataque surpresa nela, e qualquer errinho tornaria seus esforços em vão. Não importa o quão rápido Ansem quisesse matá-la, tinha que analisar o campo de batalha com atenção, privilegiando a paciência e calculando todas as variáveis. Guantong correu para o abrigo. Porém, quando ficou em pé nas muralhas, sentiu-se desesperada ao ver as criaturas atacando o abrigo como hordas. Ademais, todos que protegiam o abrigo estavam se sentindo desesperados. As criaturas pareciam infinitas, como se nunca pudessem ser exterminadas. Muitas pessoas já estavam exaustas com a matança, no entanto, mais criaturas se jogavam neles incessantemente. Bum! A criatura, maior que a muralha, finalmente conseguiu destruir a muralha, então um grande número de criaturas começou a entrar no abrigo. As pessoas que defendiam o abrigo ficaram pálidas e desesperadas. Sem a muralha que os protegia, seria ainda mais difícil se defenderem das criaturas. Era quase certo que o abrigo Roda Estrelada seria conquistado. Recuem! Todos se teletransportem para a Aliança imediatamente. Li Xinglun ordenou em voz alta, enquanto lutava com as criaturas de linhagem sagrada. Em seguida, atacou violentamente com a sua longa espada, matando dezenas de criaturas à sua frente. Ninguém estava disposto a desistir do abrigo, mas não havia outra escolha. Podia até ser difícil para eles se teletransportarem de volta para o Santuário de Deus no futuro, mas sobreviver era prioridade. As pessoas começaram a se retirar do abrigo de maneira organizada. Elas não causaram tumulto, o que expunha o bom trabalho que seu líder fazia. Porém, diante da força absoluta, ninguém tinha soluções. O exército do espírito real era muito mais forte do que eles, não importando quão forte Li Xinglun era. Mesmo lutando contra as criaturas de linhagem sagrada e matando infinitas criaturas mutantes e primitivas, ele não poderia salvar o dia. Todos os tipos de emoções negativas como impotência, relutância, raiva e depressão, pesavam no coração de cada pessoa no abrigo Roda Estrelada. As pessoas nem queriam falar. Elas lentamente se retiraram para o dispositivo de teletransporte dentro do abrigo, todos emudecidos. Até os evoluídos, que estavam encarregados de proteger os outros enquanto se retiravam, não fizeram barulho, enquanto lutavam como se tivessem coisa melhor para fazer. Recuo silencioso, esse foi um final que ninguém estava disposto a aceitar. Recuar significava fracasso e até mesmo perder o abrigo para sempre. Depois que o abrigo fosse conquistado, a menos que alguém viesse e exterminasse todas as criaturas nele, estariam cometendo suicídio se teletransportassem de volta. Morra! Li Xinglun brilhava como um pedaço de jade. Sua espada longa dançava como o vento, protegendo metade da muralha das criaturas, dando aos outros mais tempo para recuar. De repente, uma figura correu rapidamente do sopé da montanha próximo ao espírito de cabelos prateados, que se escondia atrás do exército de criaturas, ocasionando rugidos entre as criaturas. Tem alguém ali? Alguém percebeu a estranha agitação entre as criaturas e olhou para lá. Subitamente viu um homem se lançando nas costas do espírito real. Ah! Tem mesmo uma pessoa lá. Como ele chegou lá? Aquele lugar está cheio de criaturas lideradas pelo espírito real. Ele está tentando se matar? Que idiota! Ele está tentando matar ela. Como isso é possível? Ela é um espírito real com uma serpente de linhagem sagrada e com a proteção de milhares de criaturas. É impossível se aproximar dela. Possível ou não, eu admiro ele, já que tem coragem para tentar. As pessoas que estavam se sentindo deprimidas não podiam segurar o choro alto, desejando estar ali com ele. Num instante,
aquela pessoa já havia se lançado em milhares de criaturas que cercavam o espírito real, indo em sua direção. O coração de todos acelerou. Até aqueles que estavam recuando começaram a desacelerar. Ninguém acreditava que um milagre fosse acontecer, mas, ainda assim, desejaram isso de todo o coração. É ele! Guan Tong viu quem era e exclamou. O homem que se lançou no espírito real era aquele que ela salvou da neve. Assistindo Ansem adentrar no grupo de criaturas, as pessoas tiveram sentimentos complicados. No momento em que Ansem se lançou no espírito real, ela fez uma expressão estranha. Em seguida, agitou o cajado e, subitamente, todas as criaturas de linhagem sagrada atacando o abrigo se viraram para atacar Ansem. Detenham as criaturas! Não podemos deixar que elas voltem. Olhando para Ansem que estava arriscando a sua vida, Li Xinglun ficou determinado. Ele bloqueou o pássaro de duas cabeças com a sua espada e, como se tivesse ficado louco, bloqueou o caminho das outras criaturas de linhagem sagrada que estavam voltando. Ao comando de Li Xinglun, os evoluídos que haviam desistido de proteger o abrigo imediatamente se juntaram à luta sem nem menos pensar duas vezes. Outros dois evoluídos poderosos voltaram a lutar com as duas criaturas de linhagem sagrada que estavam prestes a voltar. Bum! Li Xinglun foi golpeado pela espada de bronze do unicórnio e foi derrubado, deixando uma longa cratera no chão. Porém, ainda estava segurando firmemente sua espada com sangue no canto da boca. Era relativamente fácil lutar contra criaturas de linhagem sagrada quando se era capaz de se esquivar dos ataques. Porém, neste momento, ele teve que ficar em seu caminho e levar todos os ataques de frente, mas não conseguiria aguentar, não importa o quão forte fosse. Não importa quem você seja, só imploro que mate essa criatura. Cuspindo sangue, Li Xinglun atacou a serpente vermelha que estava tentando voltar. Por outro lado, Ansem já havia se aprofundado no cerco das criaturas. Capítulo 486 Borboleta dançando solo. Depois de absorver o cristal vermelho, Ansem teve uma melhora na sua capacidade cerebral, mesmo a sua capacidade de mover coisas não sendo tão útil. Os incontáveis detalhes de todo o campo de batalha foram claramente projetados na mente dele, tornando mais fácil fazer um julgamento preciso. Quando entrou no campo de batalha, ele já havia calculado sua rota de avanço e todas as probabilidades no caminho, incluindo as reações de diferentes criaturas. Ainda que não pudesse ser 100% preciso, Ansem sabia que essa era a melhor rota que poderia ter escolhido. Todos os evoluídos que lutavam estavam prestando atenção na figura que se aprofundava no exército de criaturas, desejando que o impossível acontecesse. Neste momento, a atuação de Ansem estava só começando. No momento em que se lançou na horda de criaturas, todo o campo de batalha se tornou um enorme tabuleiro de xadrez para ele. Cada criatura, incluindo o próprio espírito real, eram peças no tabuleiro de xadrez dele. E seu objetivo final era destruir a peça que era representada pelo espírito real. Criaturas ferozes estavam atacando Ansem, mas seus olhos estavam extremamente calmos. Movendo suas pernas rapidamente, ele avançou de acordo com a rota que havia traçado. Prevendo e manipulando os movimentos dos inimigos, ou, às vezes, matando diretamente, Ansem não podia ser parado pela horda de criaturas. Num cenário impossível, ele traçou uma rota capaz de levá-lo ao espírito real, que era um cenário incrível na perspectiva de outras pessoas. Milhares de criaturas formando um mar de cabeças sem a mínima brecha. Para outros, a menos que as criaturas fossem exterminadas, era impossível se aproximar do espírito real. Porém, depois que Ansem se aprofundou na horda de criaturas, ele se moveu para a direita e para a esquerda numa velocidade incrível. Com um lampejo de sua mão direita, uma criatura após a outra sangrava intensamente e muitas foram decapitadas, o que não era a melhor parte. A melhor parte é que inicialmente muitas criaturas estavam no caminho dele, mas, por algum motivo, subitamente moveram seus corpos para deixá-lo passar. Na horda louca de criaturas, Ansem era como uma borboleta dançando solo. Apesar de estar em uma situação precária, a beleza e elegância de sua figura não foram afetadas.
Da maneira mais inacreditável, milhares de criaturas horripilantes fracassaram em deter seu avanço, atravessando o enorme exército. Ansem conseguiu subir na montaria do espírito real, a serpente-dragão. Muitas pessoas ficaram completamente atordoadas. Isso parecia um emocionante show de mágica. A matança e o estranho ritmo faziam o coração disparar. Bum! No instante em que Ansem ficou de frente para a serpente-dragão, a jovem de cabelos prateados sorriu indiferentemente. A pedra sob Ansem subitamente se partiu, e uma gárgula negra que parecia um fantasma emergiu dela, suas mãos gélidas agarrando as pernas de Ansem, que estava à sua frente. Quase ao mesmo tempo, a serpente-dragão gigante abriu a boca para engolir Ansem. Droga, ela é tão traiçoeira que escondeu uma gárgula de linhagem sagrada sob a pedra. Acabou! As pessoas que viram alguma esperança, de repente, perderam a fé. Atacado pela gárgula, sendo abocanhado pela serpente-dragão e cercado por criaturas ferozes, ele não tinha para onde ir. Uma luz fria brilhou nos olhos de Ansem. Ele subitamente pulou, ignorando a gárgula e se lançando na boca da serpente-dragão gigante. Os evoluídos que estavam assistindo a essa cena ficaram tristes, a esperança deles praticamente acabou. Esta foi uma medida desesperada. Porém, a serpente-dragão era tão grande que poderia simplesmente engoli-lo de uma vez só. As garras de Ansem eram tão pequenas que não poderiam ameaçar esta criatura gigante. Mesmo se pudesse ferir a criatura, o corte seria só um arranhão em seu corpo gigantesco. Talvez ele nem fosse capaz de perfurar a pele dela. Quando Ansem estava prestes a ser engolido, seu corpo subitamente parou no ar e subiu alguns metros. Pisando no nariz da serpente com o seu pé direito, subiu mais alto a uma velocidade incrível para a mesma altura que o espírito real, que estava em pé na cabeça da serpente. Ela piscou e moveu seu cajado. A luz prateada cobriu o corpo inteiro dela, então se transformou numa guerreira com uma armadura de prata e seu cajado em uma espada fina prateada. Sem qualquer emoção, seus dedos delicados se moveram e a espada fina prateada perfurou a testa de Ansem como um raio. Rápido, incrivelmente rápido. Não havia tempo para reagir. Atrás de Ansem, a gárgula de linhagem sagrada apareceu como um fantasma, suas mãos agarrando as pernas dele por detrás. A serpente também cuspiu sua língua, que parecia um tridente, mirando na cintura de Ansem. Para outras pessoas, Ansem estava enfrentando uma armadilha mortal. No entanto, na visão dele, essa foi a sua oportunidade. Todo o planejamento, o preparo meticuloso e a sua atuação foram para este momento. Com o coração batendo forte, Ansem utilizou o mantra da heresia ao máximo. A sobrecarga fez seus ossos rangerem, uma armadura vermelha apareceu em seu corpo e uma coroa rubi em sua cabeça. Seu cabelo curto preto tornou-se longo e loiro, dançando no ar loucamente. Seus olhos agora dourados estavam completamente indiferentes. Quando ele se metamorfoseou na rainha fada, tudo ficou mais lento aos seus olhos. O ataque furtivo da gárgula, a língua da serpente, a espada fina prateada do espírito real e as incontáveis criaturas se lançando nele, tudo se transformou numa imagem holográfica em seu cérebro, mesmo os mínimos detalhes poderiam ser vistos por ele. Sem se esquivar, Ansem, que estava agora em sua melhor forma, moveu seu peito para a espada prateada sem hesitação, deixando a jovem perfurá-lo e se aproximando dela ao mesmo tempo. Eles estavam tão perto um do outro que o rosto de Ansem estava prestes a tocar o dela. Ansem sorriu e, acenando com as suas 3 garras roxas na mão direita, cortou a bela cabeça do espírito real. Com um olhar de descrença, a cabeça dela foi fatiada em 4 partes. Bum! A figura do espírito real se tornou uma centelha de luzes e desapareceu. Subitamente, todo o campo de batalha pareceu congelar. Tanto os humanos como as criaturas pararam por um momento. Todos os olhos estavam fixos na linda figura. A armadura vermelha e a coroa rubi brilhavam com muita intensidade por causa do reflexo do sol, então as pessoas mal conseguiam olhar para ela. Capítulo 487 – Gárgula no modo furioso. O ferimento no peito de Ansem havia parado de sangrar.
Até podia ter sido uma decisão tomada na hora que viu o espírito real se transformando em uma guerreira, mas foi executada perfeitamente com seu controle incomparável de seu corpo e do momento certo. A espada até podia ter perfurado seu corpo, mas Ansem conseguiu evitar que ferisse seus pontos vitais, tendo atingido o espaço entre o seu coração e pulmão. Ademais, seu coração era o mais resistente de todos os seus órgãos internos, por causa do mantra da heresia. Provavelmente era mais resistente que os seus músculos, e foi por isso que se atreveu a correr um risco tão grande. Parecia muito assustador, mas não era tão perigoso e o resultado foi ótimo. Se fosse uma luta normal, o espírito real poderia ser mais cauteloso, de modo que Ansem não seria páreo para ela. Sem táticas especiais, seria impossível matar seu alvo tão rápido. Ataques furtivos focavam na armação, sem sacrifício, seria impossível para alguém mais fraco vencer alguém mais forte. Depois que Ansem matou o espírito real, a horda de criaturas perdeu a sua comandante e entrou em caos. Os evoluídos do abrigo Roda Estrelada urraram animados, atacando proativamente em vez de se defenderem. Instantaneamente a situação se reverteu completamente. A horda de criaturas foi derrotada, fugindo em todas as direções, enquanto os evoluídos começaram a caçar as criaturas que ficaram para trás. Ignorando seu ferimento, Ansem atacou a gárgula de linhagem sagrada que estava mais perto dele. O espírito real ressuscitaria em sua pedra espiritual, então ele não obteve nada matando. Se não aproveitasse a chance para matar uma ou duas criaturas de linhagem sagrada, teria arriscado a sua vida por nada. Sendo atacado por Ansem, a gárgula de linhagem sagrada não teve chance de fugir e teve que lutar contra ele. Suas mãos de pedra atingiram sucessivamente as garras fantasmagóricas, enquanto as garras só foram capazes de deixar marcas superficiais na pele da gárgula. Porém, o sangue que fluía dessas marcas gradualmente se tornou roxo e preto, pois as garras fantasmagóricas eram extremamente tóxicas, quase podia ferir a pele de Jade de Ansem. No entanto, a gárgula, visivelmente, não tinha nenhuma habilidade para curar toxinas. Ansem ficou eufórico. As toxinas do furão permaneceram na sua alma de besta do tipo arma, o que seria muito útil para caçar criaturas de linhagem sagrada futuramente. Veneno era algo muito eficaz, mas não havia tantas almas de bestas com esse atributo. Enquanto Ansem se sentia eufórico, a gárgula levantou a cabeça e rugiu, sua pele de pedra subitamente se contraiu e se transformou na cor do aço, parecendo muito mais resistente. De forma inesperada, a criatura entrou no modo furioso. Clunk, clunk, clunk. Ansem desferiu 3 ataques consecutivos e não conseguiu cortar a pele da gárgula. Esta não atrasou mais e fugiu urgentemente. Não foi fácil para Ansem ter uma oportunidade de matar uma criatura de linhagem sagrada, então, de jeito nenhum a deixaria fugir. Ele começou a perseguir a gárgula em sua velocidade mais rápida. Sem correr para muito longe, ele viu a pele da gárgula voltando à cor roxa, e ficou animado, pois sabia que a gárgula não havia se curado das toxinas de antes de entrar no modo furioso. Ansem agora estava ainda mais animado em sua perseguição, já que a criatura estava praticamente morta. Sua única preocupação era se a carne da gárgula seria comestível, caso morresse envenenada. Porém, ele não estava muito preocupado, desde que não afetasse o aumento de pontos de gene, o resto não importava. Quando os evoluídos do abrigo chegaram ao local da luta, Ansem já havia corrido para longe, perseguindo a gárgula. Tirando Guantong, ninguém sabia quem ele era. Alguém conhece o maluco que matou o espírito real? Depois que a poeira baixou, Li Xinglun perguntou em voz alta. Todos se entreolharam, notavelmente confusos. Eles também gostariam de saber quem era essa pessoa que salvou o abrigo Roda Estrelada e matou o espírito real sozinho. Sua bravura e força para decapitar a rainha entre milhares de criaturas impressionou profundamente todos. Nós temos um homem tão forte no abrigo? Acho que nunca o vi antes. Ele parece ser novo. Quero ser engravidada por ele. Guantong corou e não conseguiu dizer nada. Ela queria dizer que conhecia Ansem, mas então percebeu que nem mesmo sabia o seu nome ou de onde vinha. Até abriu a boca, mas nenhum som saiu. Vendo que ninguém conhecia a pessoa, Li Xinglun não insistiu e convocou sua montaria, correndo na direção para onde Ansem foi. Tenho que conhecer alguém tão poderoso, nem que seja só para saber o seu nome.
Li Xinglun incitou o seu cavalo para correr rápido. Felizmente, as pegadas deixadas pela gárgula eram bem visíveis, indicando a direção a seguir. Depois que Ansem perseguiu a gárgula no modo furioso no vasto campo de gelo por mais de 480 quilômetros, ela finalmente ficou sem energia devido ao seu envenenamento. Ansem a alcançou e atacou com as suas garras, decapitando a criatura depois de mais de 100 ataques. Ele só conseguiu porque a criatura ficou muito fraca após ser envenenada. Caso contrário, mesmo uma arma de linhagem sagrada não poderia cortar a sua pele, que ficou tão resistente depois de entrar no modo furioso. Gárgula, criatura de linhagem sagrada, foi morta. Alma de besta da gárgula maligna no modo furioso foi obtida. A carne não é comestível. Após ouvir a voz em sua cabeça, Ansem quase riu de alegria. A sorte ainda estava ao seu lado. Depois de vir ao segundo santuário de Deus, ele obteve a alma de besta de todas as 3 criaturas de linhagem sagrada que matou. Sua sorte foi estupenda. Gárgula maligna, tomara que seja uma armadura, pois com uma arma e armadura, estou feito. Ansem rapidamente entrou no seu mar de alma e viu a gárgula maligna agachada em silêncio. Tipo de alma de besta da gárgula maligna no modo furioso de linhagem sagrada, glifo. Outro glifo. Depois que Ansem a viu, ficou um pouco atordoado. Ele ainda não havia descoberto o uso da alma de besta do condor de sangue maligno que havia obtido da última vez. Inesperadamente, a alma que obteve da gárgula também era um glifo. Ansem convocou a gárgula e uma tatuagem da cor de tungstênio com a forma de um fantasma horripilante subitamente apareceu em seu corpo, o que fez a pele de todo o seu corpo brilhar como tungstênio. Ansem convocou as suas garras fantasmagóricas para cortar o próprio braço, no entanto, só ouviu o choque de metal contra metal. Seu braço, que parecia ser feito de metal, ficou apenas com algumas marcas superficiais. Haha, que ótimo! Incrível, depois de cortar mais algumas vezes, ele viu que o resultado era o mesmo, o que o deixou muito feliz. O glifo da gárgula era muito melhor do que o glifo do condor de sangue maligno, cujo uso ainda era um mistério. Este glifo equivale a uma formidável arte de hipergene defensiva, e o mais incrível, ele ainda poderia usar uma armadura junto. Ainda que ele não tivesse obtido uma armadura de alma de besta como queria, ficou muito contente com o glifo. Ele se abrigou do vento e tirou o furão da mochila, desossou e esfolou com cuidado, limpou a carne com a neve, cortou a carne macia, mergulhou no molho e a colocou em sua boca. Ele estava em um vasto campo de gelo onde nem mesmo a grama podia ser vista, então, evidentemente, não havia como fazer uma fogueira. Capítulo 488 – Plataforma Oficial. Por sorte, a carne do furão era muito macia e saborosa, e não tinha nenhum cheiro ou gosto desagradável. Na verdade, era muito apetitosa com molho, comparável ao sashimi. Carne do furão fantasmagórico foi consumida. 1 ponto de gene sagrado obtido. Ao ouvir a voz soando repetidamente, Ansem ficou muito contente, pois 2 pontos de genes sagrados aumentariam seu índice de aptidão física em aproximadamente 1 ponto. Se conseguisse 10 pontos de gene sagrado com o furão, seu índice de aptidão física aumentaria em 5 pontos. Após comer uma pequena parte do furão, Ansem repentinamente viu alguém cavalgando em direção ao campo de gelo. Surpreendentemente, era o homem que lutou contra 4 criaturas de linhagem sagrada no abrigo Roda Estrelada mais cedo. Ansem não sabia o motivo da chegada dele. Enquanto estava intrigado, viu o homem analisando o lugar que Ansem matou a gárgula e rastreou os passos até ele. Ansem subitamente ficou em alerta, observando o homem correndo em sua direção e se aproximando dele. Cara, não tem a ideia errada. Não te rastreei para te atacar, só quero fazer um amigo. Vendo Ansem, Li Xinglun ficou feliz e disse o motivo pelo qual veio. Se você só quer me agradecer, não precisa. Se só quisesse te agradecer, não precisaria te seguir por mais de 480 quilômetros. Li Xinglun disse honestamente. O que você quer então? Ansem curiosamente olhou para Li Xinglun. É difícil encontrar alguém que admire, não quero perder um amigo. Li Xinglun disse com seriedade. Você não pode virar um amigo só com palavras. Ansem falou depois de comer outro pedaço de carne. Claro,
precisamos nos conhecer primeiro, já que estranhos não viram amigos. Isso é verdade. Li Xinglun se sentou em frente a Ansem, e os dois começaram a conversar. Um pouco depois, Ansem sentiu que ele era bastante interessante, pois era galante, inteligente e bem-humorado, o tipo de pessoa que facilmente faria outra pessoa se abrir com ele. Embora Ansem estivesse cauteloso, não pôde deixar de se sentir impressionado pelo seu conhecimento e comportamento. Essa pessoa era definitivamente de uma família proeminente. Graças a Li Xinglun, Ansem obteve uma noção básica da situação, pois havia de 20 a 30 abrigos humanos neste campo de gelo. Porém, a maioria deles foram conquistados por espíritos escudeiros e cavaleiros. Havia só 3 abrigos que foram conquistados dos espíritos aristocratas e cada um dos 3 eram geridos por uma pessoa diferente, sendo que as 3 pessoas representavam as 3 maiores forças no campo de gelo, os outros abrigos menores estavam quase todos sob o controle deles, e o abrigo da Roda Estrelada gerenciado por Li Xinglun era uma das 3 maiores forças do campo de gelo. Ademais, havia um abrigo de um espírito real bloqueando o caminho entre o campo de gelo e a saída dele. A situação neste lugar podia até ser bem melhor que o abrigo da deusa de Ansem, mas ainda era uma área quase deserta, sem conexão com a vasta população de humanos. Li Xinglun sempre quis conquistar o abrigo do espírito real e expandir sua área de caça, pois os recursos eram limitados nesta área, o que tornava difícil maximizar seus pontos de higiene sagrados. Porém, não havia como conquistar o abrigo do espírito real só contando com a força do abrigo Roda Estrelada. Além do mais, os abrigos humanos competiam entre si por anos, então havia muito ressentimento entre eles, sendo difícil se unirem para conquistar tal abrigo. Embora Li Xinglun estivesse tentando fazer com que todos os abrigos se unissem desde que conquistou o abrigo Roda Estrelada, o ressentimento e ódio que havia se acumulado por séculos não era fácil de resolver. Ansem admirava muito o jeito estratégico de pensar de Li Xinglun, então concordou em ajudar essa pessoa a persuadir os outros 2 abrigos para conquistarem o abrigo do espírito real juntos. Ansem conhecia a sua força muito bem. Podia até ter matado um espírito real antes, só que foi um ataque surpresa, que só funcionaria na primeira vez. Da próxima vez, o espírito real já estaria cauteloso. Se lutasse com um espírito real cara a cara, poderia não ser páreo para ele. Além disso, havia muitas criaturas de linhagem sagrada no abrigo do espírito real. Ansem poderia lidar com uma ou 2 delas, mas teria que fugir se existissem mais. Portanto, não era possível conquistar o abrigo sozinho. Se Li Xinglun unisse as 3 forças para conquistar o abrigo, Ansem não perderia a chance de ajudar. Além disso, desde que conseguisse obter a pedra espiritual, seria capaz de conquistar a coisa mais valiosa do espírito real, a sua lealdade. Ansem também aprendeu que as poucas criaturas nesta área foram quase todas divididas pelas 3 maiores forças. Portanto, seria difícil caçar criaturas de linhagem sagrada, então aumentar os seus pontos de higiene num curto período de tempo estava fora de questão. Ansem pensou nisso e interrompeu sua caçada. Ele seguiu Li Xinglun de volta ao abrigo da Roda Estrelada e voltou para a Aliança usando o dispositivo de teletransporte do abrigo. Como esperado, o furão deu 10 pontos de higiene sagrados. Com os 2 pontos que tinha, Ansem tem agora 12 pontos de higiene sagrados. Com tais ganhos, Ansem ficou muito contente com essa viagem. No início, ele não tinha muita esperança em caçar uma criatura comestível de linhagem sagrada, então ficou muito surpreso quando conseguiu. Já que ele não poderia aumentar seus pontos de higiene num curto período de tempo, Ansem decidiu não caçar mais, então se concentraria em treinar as técnicas escritas no Sutra Dongguan antes da competição militar começar. Depois de lutar contra o espírito real, Ansem obteve alguns novos entendimentos das técnicas no Sutra Dongguan, que esperava consolidar mediante muitas lutas e treinos. Com um pensamento, ele logou na plataforma oficial da Aliança na Skyne. Antes de se tornar um evoluído, ele não podia entrar na seção de evoluídos da plataforma oficial, razão pela qual escolheu entrar na plataforma Gladiador. Agora, com a sua identidade oficial de evoluído, ele podia se registrar na plataforma oficial para lutar contra todos os evoluídos da Aliança. Embora as informações da conta na plataforma oficial fossem privadas e protegidas por lei, a plataforma oficial tinha um benefício: um sinal apareceria quando os aristocratas entrassem na plataforma.
Os aristocratas com títulos diferentes provavelmente teriam como adversário alguém com o mesmo título. Ansem era um aristocrata de linhagem sagrada, o que seria sinalizado ao lado da sua conta na plataforma oficial. Assim, a maioria de seus adversários seriam aristocratas de linhagem sagrada, iguais a ele, e uma pequena parte seria de pessoas com um bom recorde de vitórias. Isso significa que seria fácil encontrar jogadores mais fortes nesta plataforma, e foi por isso que Ansem desistiu do gladiador e escolheu a plataforma oficial. Ao se registrar, Ansem decidiu usar o nome de Dólar. Porém, depois de colocar o seu apelido, viu que já estava em uso, então, colocou Eu Sou o Dólar, que também já tinha dono. Capítulo 489 – Morte ao Dólar. Ansem tentou mais algumas vezes, mas até $9527 já estava registrado. Ansem, já um pouco chateado, tentou o apelido Morte ao Dólar, que finalmente deu certo. Após entrar na plataforma virtual, em seu peito havia um brasão roxo brilhante em forma de escudo, que representava a identidade dos aristocratas de linhagem sagrada. Todos saberiam o seu status à primeira vista, então receberiam muitos olhares de inveja. Atualmente existiam muitos mais evoluídos de linhagem sagrada do que antigamente, mas a proporção ainda era baixa. Ansem escolheu uma partida de forma aleatória e logo um adversário foi encontrado. Vendo que também tinha um brasão de linhagem sagrada, ficou muito contente. Wang Dongjun verificou o seu adversário e viu o apelido Morte ao Dólar. Ele contraiu os lábios e achou ainda mais engraçado, quando viu o histórico de 0 vitória e derrota dele. Morte ao dólar? Um novato como você não merece nem ser morto pelo dólar. Wang Dongjun lambeu os lábios, perguntando-se como deveria ensinar uma lição a esse novato para mostrar que devia ser mais cuidado ao escolher um apelido. Dólar era uma celebridade, então usar o nome dele para chamar atenção é normal, mas não se aproveite disso. Morte ao dólar uma ova. Wang Dongjun também havia se tornado um evoluído de linhagem sagrada nos últimos anos, então era impossível não conhecer a fama que o dólar tinha. Como era um grande fã do dólar, ficou ainda mais chateado ao ver esse apelido. Quando a luta começou, Wang Dongjun, sem hesitação, usou o seu melhor soco explosivo, pronto para matar esse novato arrogante que se atreveu a ofender o dólar. Porém, no meio do movimento, subitamente viu o seu adversário contra-atacando com um soco também. Embora o soco não fosse tão rápido, Wang Dongjun teve que recuar, senão poderia ser atingido antes que acertasse o seu soco. Retirando seu soco mortal, Wang Dongjun recuou um passo ao mesmo tempo, já se preparando para chutar a bunda do novato em seguida. Porém, após o soco, Wang Dongjun ficou chocado ao descobrir que não teve mais nenhuma chance de atacar. Os ataques do seu adversário nunca pararam, então se sentiu sufocado. Ele sentia que precisava desviar ou bloquear cada soco, não dando brecha para contra-atacar. Enquanto bloqueava e desviava dos ataques, Wang Dongjun, sem perceber, acabou chegando na borda do campo de batalha. Sem lugar para onde ir, acabou derrotado. Wang Dongjun não conseguia acreditar que não foi capaz de dar um único soco no novato. Incapaz de aceitar esse tipo de resultado, rapidamente o desafiou para a revanche. Seu adversário aceitou. Wang Dongjun estava tentando tomar a iniciativa desta vez, mas rapidamente acabou na mesma situação de antes, incapaz de contra-atacar. Ele enviou outro desafio, no entanto, o seu adversário rejeitou desta vez. Wang Dongjun insistiu, mas o seu adversário já havia entrado em outro combate. Wang Dongjun procurou a sala do seu adversário para assistir à luta. Ele queria saber o motivo da sua derrota e o porquê foi de forma tão estranha, pois nem a velocidade e a força do seu adversário eram altas. Porém, ele foi completamente espancado, o que o deixou relutante em aceitar. Ele verificou o adversário do Morte ao Dólar, que se chamava Eu Sou o Mestre da Espada, o qual tinha mais de 1000 vitórias e 800 derrotas. Com esse registro, ele era um veterano na plataforma e, definitivamente, não era fraco. No momento em que o Eu Sou o Mestre da Espada se moveu, Wang Dongjun soube que estava certo. As habilidades dele com a espada eram agressivas e rápidas. A julgar por seus movimentos, era possível dizer o quanto de esforço havia colocado para treinar as suas habilidades com a espada.
Se Wang Dongjun lutasse contra ele, só poderia escolher recuar e se defender de tais ataques de espada. Porém, a escolha do morte ao dólar o fez arregalar os olhos. Ele não recuou, pelo contrário, avançou socando seu adversário, porém o soco não foi rápido e nem agressivo. Na opinião de Wang Dongjun, o Eu Sou o Mestre da Espada poderia definitivamente atingir o morte ao dólar com a sua espada, mas ele escolheu recuar, desviando do soco do seu adversário. Wang Dongjun sentiu como se estivesse assistindo a reprodução do vídeo da sua própria luta. Eu Sou o Mestre da Espada fez exatamente as mesmas escolhas que ele, sendo suprimido pelo morte ao dólar até o final, incapaz de contra-atacar. De jeito nenhum, Wang Dongjun quase deu um pulo e gritou. Ele não podia entender como Eu Sou o Mestre da Espada escolheu recuar no início da luta, sem falar que também não entendeu como ele perdeu a luta. Em seu ponto de vista, havia tantas chances para contra-atacar. Além disso, os socos do morte ao dólar estavam longe de ser perfeitos. Na verdade, havia muitas falhas. Se o Eu Sou o Mestre da Espada fosse capaz de aproveitar qualquer uma das falhas, ele poderia ter revertido a situação. Talvez ele seja um fracote? Sim, deve ser isso. Wang Dongjun pensou que o problema estava no Eu Sou o Mestre da Espada, pois não conseguiu aproveitar nenhuma das falhas. Embora as suas habilidades de espada fossem impressionantes, não parecia ser muito inteligente. No entanto, Wang Dongjun se esqueceu completamente que ele agiu da mesma forma, ele não se achava um fracote e também não aceitou muito bem as derrotas. Eu Sou o Mestre da Espada também não aceitou muito bem a derrota e enviou um desafio ao morte ao dólar. Ele teve exatamente o mesmo pensamento que Wang Dongjun. Ansem, no entanto, não aceitou o desafio. Ele estava praticando as técnicas do Sutra Dongguan, então não faria o menor sentido lutar contra alguém que já havia derrotado. Tudo o que precisava era de novos desafios contínuos contra adversários usando habilidades diferentes. Após lançar o ataque surpresa no espírito real, Ansem teve um profundo entendimento das técnicas do Sutra Dongguan. As técnicas não precisavam ser perfeitas, como também não existia vitória contra todas as adversidades em seu verdadeiro sentido. Se um indivíduo vence alguém muito mais forte que ele, estava meramente usando a sua força para lidar com a fraqueza da pessoa mais forte. Como atingir a fraqueza do seu adversário com a sua própria força era o foco de Ansem agora. Seria melhor se ele pudesse ser mais forte que o seu adversário, senão, teria que exibir a sua força contra a fraqueza do adversário, tornando-se mais forte, que era o caminho certo a seguir. O que Ansem estava praticando era como calcular o uso da sua força contra a fraqueza do seu adversário. Mesmo que o seu adversário fosse mais forte que ele em tudo, ainda poderia usar isso em sua vantagem e consumir a força do seu adversário para vencer no final. Wang Dongjun insistiu em assistir às lutas do morte ao dólar uma após outra. Logo, ele descobriu que a razão pela qual Eu Sou o Mestre da Espada perdeu não era porque era um fracote, mas porque o morte ao dólar era muito forte. Em umas 10 lutas, morte ao dólar esmagou os seus adversários exatamente do mesmo jeito, o que era tão estranho que ele estava prestes a questionar sua sanidade. Ele é o verdadeiro dólar. Wang Dongjun repentinamente teve tal dúvida. Capítulo 490 – O Retorno do Rei. Ele é o verdadeiro dólar. Wang Dongjun ficou subitamente com essa dúvida na mente. Não conseguia mais tirar isso da cabeça depois de pensar nessa hipótese. Wang Dongjun então gravou todas as lutas seguintes do morte ao dólar. Depois que Wang Dongjun assistiu a várias rodadas, o morte ao dólar repentinamente saiu da plataforma virtual. Em seguida, ele assistiu o que havia gravado. Quanto mais assistia, mais cético se sentia, pois em cada luta ele venceu de forma esmagadora, não dando nenhuma chance de contra-ataque ao seu adversário. É muito provável que esse cara seja mesmo o dólar. Wang Dongjun ficou cada vez mais animado. Existiam muitos mestres lutadores evoluídos, então não podia pensar em mais ninguém além do dólar que usaria esse apelido. No entanto, Wang Dongjun não tinha certeza disso. Ele postou com hesitação as gravações das lutas no fórum oficial com o título "O dólar voltou?" Esmagando todos. Como não havia nenhuma notícia sobre o dólar há muito tempo, o vídeo não atraiu muita atenção no início. Porém, uma pessoa sempre esteve prestando atenção às notícias sobre o dólar, que era o apresentador Fang Minkun.
Atualmente, Fang Minquan já era o principal apresentador da estação Washington. Quase todos os programas que ele apresentou tiveram ótimas avaliações. Um de seus programas recentes, em seu primeiro episódio, teve mais de 100 milhões de espectadores em toda a aliança, e estava definitivamente entre os melhores programas. Em comparação com seus velhos tempos, Fang Minquan estava se divertindo muito, enquanto aproveitava a vida de uma celebridade. No entanto, ele nunca se esqueceu do dólar, que foi o motivo do seu sucesso, então sempre procurou por notícias dele. Infelizmente, Ansem não havia utilizado sua identidade como dólar nos últimos anos. Mesmo se Fang Minquan quisesse fazer algo, não poderia, já que não tinha nenhuma notícia do dólar. Neste dia, Fang Minquan pesquisou por dólar na esquina como sempre, procurando as últimas notícias. Enquanto procurava, pensou, dólar, você deveria estar no segundo santuário de Deus há 2 ou 3 anos, então, já deve ter ganhado muitos pontos de gênio. Já tá na hora de voltar a brilhar. De repente, Fang Minquan viu o vídeo chamado O Dólar Voltou? Esmagando todos e clicou para assistir. Ele havia visto muitos artigos e vídeos com esse título nos últimos anos, muitos dos quais eram ainda mais dramáticos, como A Verdade sobre a Queda do Dólar, A Misteriosa Mulher em Sua Cama, O Mistério do Desaparecimento de Dólar, O Pecado de 4 Dias, e etc. Porém, nenhum deles tinha algo substancial. Após assistir o vídeo, o rosto de Fang Minquan ficou soturno. Estava tão animado que tremia. A pessoa no vídeo podia ter usado a função de desfocar o rosto e tudo o que podia ver era o seu apelido, mas ainda tinha a sensação de que essa pessoa era o dólar. Depois de assistir o vídeo com seriedade, Fang Minquan ficou muito surpreso e pensou, é mesmo o dólar. Mesmo entre os evoluídos, ele é incomparável. Nunca vi algo assim antes. Sem qualquer hesitação, Fang Minquan editou o vídeo em uma versão de maior qualidade, pronto para mostrar durante o seu programa. Liu, faça alguns preparativos para mover o tópico de hoje para o próximo episódio. Fang Minquan chamou o seu assistente. Liu ficou intrigado sobre o motivo de mudar subitamente o tópico, algo que havia preparado por quase um mês. Porém, Fang Minquan era tão popular ultimamente que até o dono da estação o chamava de irmão com um enorme sorriso toda vez que o via. Ele tinha total autorização para mudar a matéria sem pedir aprovação. Senhor Fang Minquan, qual o tópico que devemos destacar neste episódio? Após fazer os arranjos, Liu perguntou. Dólar. Fang Minquan disse apenas uma palavra. Fang Minquan exibiu o vídeo em seu programa e anunciou o retorno de dólar de forma emocionante, o que caiu como uma bomba entre os evoluídos da aliança. Muitas pessoas começaram a discutir sobre isso, por causa do grande público que Fang Minquan tinha. É sério? Ele é mesmo o dólar? Seu nome é Morte ao Dólar, tá mais para inimigo do dólar. Que socos fodas meu! Como ele fez isso? O dólar é tão bonito esmagando todos. Meu rei, você finalmente retornou. Por favor, aceite a minha lealdade. Estive esperando por tanto tempo. Que rei! Ele não foi necessariamente capaz de vencer Lin Feng quando não era um evoluído, sem falar agora que está no segundo santuário de Deus. Ele não está lá há muitos anos, quão forte ele pode ser? Há muitos evoluídos que podem matar ele. Foda-se! O meu dólar é invencível. O que diabos você sabe? Não fique tão animado. É óbvio que o dólar é forte, você pode dizer pelo vídeo que todos os seus adversários eram aristocratas de linhagem sagrada, mas todos foram derrotados pelo dólar. Exatamente, a força do meu rei é inquestionável. Droga, quero ver ele lutar novamente. Depois de esperar tanto tempo, posso ver meu rei novamente. Dólar, me engravida. Oh, você deve ser um homem. Não temos nem certeza se ele é o dólar. Não sejam afobados. Essa é a plataforma oficial, então todos podem ir e conferir. Parece que ele lutou bastante. Assim, um grande número de pessoas inundou a plataforma oficial, e muitos deles enviaram um pedido de amizade ao dólar. Quando Ansem logou na plataforma novamente, ele ouviu os sons de notificação de pedidos de amizade soando como a sirene de um carro de bombeiros. Ansem deu uma olhada e viu dezenas de milhares de pedidos de amizade,
o que o chocou completamente, já que não tinha ideia do que estava acontecendo. Porém, não havia como verificar todos esses pedidos, então mudou as suas configurações de privacidade para rejeitar todos os pedidos de amizade, e também escolheu não aceitar nenhum deles. E assim, o sossego retornou. O que diabos aconteceu? Ansem olhou as notícias na esquina e encontrou a resposta. Em seguida, ficou muito surpreso e achou engraçado. Ao mesmo tempo, sentiu que Fan Min continha uma misteriosa conexão com ele, sendo capaz de dizer que era o dólar sob tais circunstâncias. Ansem não tinha intenção de confirmar nada, então escolheu uma partida aleatória. No momento em que entrou na luta, o número de espectadores em sua sala atingiu o limite. Havia tantas pessoas esperando para assistir sua luta e todas clicaram ao mesmo tempo. Alguns haviam entrado na sala, enquanto outros foram informados de que a sala já estava cheia. Se você é fã de histórias em quadrinhos, a Reaperiscan Brasil é o seu site. Com um catálogo recheado de histórias em diversos gêneros, o site é uma excelente opção para ler novels, webtoons e manhua. Além disso, o Reaperiscan Brasil possui uma equipe de tradução impecável, o que garante a qualidade das traduções. Não perca tempo e confira já! Link na descrição do vídeo.